Teleaula Natal. Olá, alunos! Eu sou a professora Elza. Estou aqui mais uma vez com vocês para ministrar a aula sobre concordância verbal em textos. Antes de iniciar a aula, para ser mais acessível, eu vou fazer uma descrição sobre minha pessoa. Bom, eu sou uma pessoa de estatura mediana, né? Estou vestindo uma blusa vermelha e uma calça preta. Sou de cor parda, tenho os cabelos curtos, não é? Estou usando um colarzinho, um relógio, e meu sinal de libras é este, não é? Este aqui, não é? E sempre que aparecer os slides, eu vou descrever, não é? Para ficar mais acessível para todos os alunos da rede municipal compreender melhor a aula. Então, nesse primeiro slide, nós vemos lá em cima, Secretaria Municipal de Educação de Natal, né? O nome da nossa disciplina, Língua Portuguesa, o assunto que nós vamos ver hoje, que é concordância verbal em textos, a aula 52, semana 11, nós já estamos na semana 11, e o meu nome, que é a professora Elza Alves, certo? Nós vamos iniciar. Para iniciar, é preciso que vocês peguem o material para que a gente possa melhor visualizar e anotar alguma coisa. Então, como a gente vê aí nesse slide, eu coloquei uma imagem de um caderninho colorido, com umas listazinhas azul, amarela, rosa, laranja, não é? Um lápisinho preto do lado. Uma imagem assim vermelha e o caderno. E do outro lado nós temos a imagem do livro de vocês, né? Que vocês já conhecem. Então, para iniciar, vocês peguem este material. E vamos iniciar a nossa aula para que a gente possa entender como é que se dá uma concordância verbal em textos. Vamos lá? Para início de conversa, é importante conhecer algumas normas gramaticais em situações formais de fala e escrita. Será que é importante conhecer? Então, a gente vai perceber isto. Será que é? Vamos pensar, será que é? Como podemos resolver as dúvidas gramaticais? Como podemos resolver? Qual a importância das pessoas ao lerem ou ouvirem nossos textos quando cometemos desvios da norma culta? Olha, imagine, pense nisso. Para evitar esses deslizes com relação à norma padrão, que regras gramaticais é preciso conhecer? Olha, presta bem atenção. São algumas indagações que a gente precisa pensar. Que quando a gente está escrevendo, nós estamos escrevendo um texto, nós precisamos fazer essas reflexões para que a gente possa pensar que nós precisamos escrever o mais aproximado possível da língua padrão, né? Então, veja bem, ao falarmos ou escrevermos, fazemos uso das palavras relacionadas entre si num determinado momento. Elas formam frases, aos quais formarão os parágrafos, não é? Você vai juntar as palavras, junta-se as frases e daí forma-se os parágrafos, para daí formarem o quê? Os textos, não é? Para produzir qualquer que seja o gênero textual, tomamos como base a escolha das palavras adequadas ao ato da fala, contexto, assunto, como também a intenção comunicativa e significados que desejamos transmitir. Aí nesse slide também eu coloco algumas pessoas, um caderno aberto e umas mãos de algumas pessoas escrevendo, outra no computador, né? Para a gente imaginar como é que nós pensamos em escrever. Sempre que a gente escreve, a gente vai primeiro refletir no que vai escrever e, claro, também a gente vai pensar como a gente vai organizar este pensamento na escrita, não é? Então, entre as escolhas, podemos destacar os propósitos pragmáticos, não é?
Com quem eu estou falando? Porque quando a gente vai escrever, nós temos que escolher o contexto. Se eu for escrever para um amigo, eu escrevo de uma forma. Se eu for escrever para um professor, eu vou escrever de outra forma. Então, cada vez que eu vou escrever para uma determinada pessoa, para um determinado veículo de comunicação, eu vou escrever de uma forma diferente, não é? Com quem eu estou falando? Para quem estou falando ou escrevendo? Qual a finalidade da minha fala ou escrita? Sempre tem estes questionamentos. Qual a finalidade da minha fala ou escrita? Qual o gênero textual a situação exige? Né? Qual o contexto? Que variante devo usar? A formal ou a informal? Sempre a gente tem que pensar nisso. Quais a intenção do uso comunicativo, o ato comunicativo? Então, a gente sempre que vocês forem escrever, sempre pense, se você está fazendo, por exemplo, vocês que querem fazer o IFRN, pense que vocês devem escrever a língua formal lá naquele textozinho que eles pedem sempre, não é? Que é, geralmente, um artigo de opinião. Então, eles pedem para você escrever uma língua formal. E, geralmente, o aluno vai lá e esquece. Aí, de repente, está escrevendo pra. E é da língua informal isto, não é? Então, vamos lá. Segundo a nomenclatura gramatical brasileira, a sintaxe oracional apresenta os seguintes processos. Para a gente escrever melhor. A de concordância nominal e verbal, a de regência nominal e verbal e a de colocação. Isso aí é para a gente organizar o nosso texto. Mas nessa aula, nós estudaremos a concordância verbal em textos. Não é? Então, e o que seria concordância? Vamos ver. O estudo da concordância representa um poderoso instrumento para se produzir e interpretar textos, de acordo com as normas e da variação padrão da língua. Concordar adequadamente o sujeito com o verbo ou o adjetivo com o substantivo pode tornar o texto sem ambiguidades. Não é? Você vai perceber, se você cometer algum desvio, seu texto pode ter duas interpretações. Não é? E você tem que deixar seu texto com uma interpretação. O que você quer, de fato, mostrar ou dizer para o seu interlocutor. Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente escreve. E a concordância é essencialmente importante nesta situação de escrita. Tá? Aí eu trago aqui um texto do livro de vocês, da página 277, que é exatamente onde trata, se você for pegar este livro, você vai ver lá que trata exatamente dessa questão. Eu vou mostrar para vocês um pouco da concordância verbal nesse texto. Tem assim: por que não há no Brasil um cinema negro? Existe um conjunto de fatos que dificultam a consolidação do cinema, né? Negro, mas expressivo no Brasil. Para a gente ter uma ideia dessa dificuldade, é importante considerar que temos hoje no país cerca de 400 cineastas em atividade que conseguiram lançar pelo menos um filme de longa-metragem nas salas de cinema. Tá? Entre esses, há 9 cineastas negros vivos, ou seja, você tem 2% do conjunto, o que demonstra o quanto essa ausência é profunda. Acho que o primeiro elemento para isso é o de base cultural. Desde o início do cinema no Brasil, a produção do cinema está ligado a uma ideia de branqueamento, a um compromisso estético com esse branqueamento. Eu marquei aí onde existe um conjunto de fatos que dificultam. Este verbo dificultam está no plural, ele está concordando com um conjunto de fatos
quem está no plural? Né? A gente fala que um conjunto é uma palavra que indica um conjunto, um coletivo, né? Algo, mas ele não está no plural. Né? A gente usa um conjunto com algo, com o verbo no singular. Ele está concordando com algo que está mais próximo, com fatos. Né? Um conjunto de fatos. Quando eu pego o país, cerca de 400 cineastas, né? Eu vou concordar, né? Que eu marquei também, né? Que está em atividades, conseguiram, cerca de cineastas, conseguiram. Né? A gente vai ver que também ele está no plural, conseguiram. A gente vai ver também na continuação do texto, tem aí, olha, na revista Cinearte, uma das revistas sobre o tema que tinha mais influência nos anos de 1920, chegou a ser feito um editorial dizendo que não havia motivo para colocar índios e negros nas telas. Por tudo isso, você tem na produção audiovisual brasileira essa representação dos não brancos, desde o início, como subalternos, ligados à inferioridade social. A gente percebe que nesse texto ele está tratando, né, do cinema negro, da abrangência do cinema negro. E eu coloquei aqui umas questõezinhas que tem no texto de você. Então tem assim, qual a constatação foi apresentada pelo cineasta desde o início de resposta? Quando ele pergunta aqui, olha, ele diz assim, né? Por que não há no Brasil um cinema negro? Aí diz assim, existe um conjunto de fatos que dificulta a consolidação do cinema negro mais expressivo no Brasil. Então, por que é que não há? Qual a constatação foi apresentada pelo cineasta neste início de resposta? Qual seria? Vamos ver? Olha aí. A constatação de que são raríssimos os cineastas negros em atividades. Não é? Também há uma pergunta, por que o termo negro aparece entre aspas no início? Quando a gente vê aqui, olha, lá no início ele vai dizer aqui, olha, cinema negro. Por que é que aparece entre aspas? Vamos ver por que é? Porque tem um sentido específico e refere-se ao cinema feitos por negros. Agora releia este. Existe um conjunto de fatos que dificultam a consolidação do cinema negro mais expressivo no Brasil. Olha, existe um conjunto de fatos que dificultam a consolidação do cinema negro mais expressivo no Brasil. Agora eu vou fazer umas questõezinhas sobre este enunciadozinho. Olha só. Em geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Tá? O que seria o núcleo do sujeito? Se eu disse um conjunto, quando eu digo assim, lá na frente, que disse assim, um conjunto de... Se eu for pegar lá na frente, quando ele disse aqui, olha, um conjunto de fatos. Tá? Qual seria aí o núcleo desse sujeito? Tá? Conjunto de fatos. Qual seria o núcleo? Qual a parte principal? Tá? A gente vai ver agora qual seria o núcleo aqui. Em geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. O verbo existir já empregado conforme essa orientação. Então, se a gente vai ver esta orientação aqui, existe um conjunto de fatos que dificulta a consolidação do cinema negro mais expressivo no Brasil. Então, eu pergunto, em geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. O verbo existir foi empregado conforme essa orientação? Vamos ver agora? O verbo existir está flexionado na terceira pessoa do singular para concordar com o conjunto núcleo do sujeito?
Não é? Olhe lá, vamos ver, conferir. Existe um conjunto de fatos que dificultam a consolidação do negro mais específico no Brasil, não é? Que é fatos. Certo? Aí vem o verbo dificulta, está concordando com o antecedente do pronome relativo que identifique o antecedente. Eu já coloquei, o antecedente é fatos. Então, o verbo existir está flexionado na terceira pessoa do singular para concordar com o conjunto núcleo do sujeito. Quando eu pergunto em geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. O verbo existir foi empregado conforme essa orientação. O verbo existir está flexionado na terceira pessoa do singular para concordar com o conjunto núcleo do sujeito. Na verdade, dá para conseguir isso, mas na verdade ele está flexionado quando? Ele está flexionado no plural para concordar com o seu antecedente, que é fatos. Ele não vai exatamente concordar com o conjunto, que é o núcleo do sujeito, nessa regra aí. Então, seria possível usar dificultar no singular? Sim, o pronome relativo também poderia referir-se à expressão um conjunto de fatos e concorda com seu núcleo. Conjunto. Então, eu posso tanto concordar com conjunto como concordar com fatos, certo? Este aqui, olha, na letra A, era para colocar ali, não, o verbo existir está flexionado na terceira pessoa do singular para concordar com o conjunto núcleo do verbo. Tá? Aí veja, nesse outro texto aqui, nunca produzimos nem vendemos tanto. A gente não sabe se ri ou se chora. A gente vai ver agora a concordância. Olha só, nunca produzimos. Nunca produzimos. Eu estou usando, produzimos, eu estou concordando com nós. E quando eu digo a gente não sabe, a gente, eu uso a terceira pessoa. Eu não vou dizer a gente não sabemos. Embora a gente, não é? Embora a gente indique um conjunto de pessoas. E às vezes o brasileiro diz, a gente somos, a gente sabemos, flexiona como se fosse várias pessoas. E usam concordando um desvio de concordância, não é verdade? Vamos ver agora, olha só esta música aqui, de Ultraje a Rigor. Ele traz uma linguagem popular, ele vai dizer, a gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós, olha aí o nós, é indigente, inútil, a gente somos inútil e a gente somos inútil. A gente faz carro e não sabe guiar. A gente faz trilho e não tem trem para botar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente pede grana e não consegue pagar. Veja só, a gente sabe que a música, ela traduz, mostra a linguagem popular. Né? Então, ela se aproxima mais do cotidiano. Então, ela pode mostrar o desvio. Mas a gente sabe que esse desvio aí não é da língua padrão, é uma língua do cotidiano, que todos nós utilizamos. Não é verdade? Eu trago aí a imagem do conjunto Ultraje a Rigor, que canta essa música que vocês sabem, mas vocês jamais vão utilizar a gente com o verbo conjugado na primeira pessoa do plural. Não é verdade? Vamos lá, seguindo. Nesse texto, eu trago aqui um texto que é uma parte do editorial de Sol, inimigo da visão. A exposição excessiva aos raios solares aumenta o risco de problemas nos olhos, mas
A maioria dos brasileiros desconhece o poder dessa ameaça. Veja, aqui nós temos, eu já marquei, aumenta. A exposição excessiva aos raios solares aumenta. Aumenta, está concordando com quem? Exposição excessiva aos raios solares. Está concordando com quem é o sujeito desta frase. Eu tenho a exposição excessiva aos raios solares. Eu vou dizer que ele está concordando com a exposição excessiva. Por isso, a exposição excessiva aumenta o risco. Por isso que está no singular. Quando eu digo o risco de problemas nos olhos. Mas a maioria dos brasileiros desconhece. Quando eu digo a maioria, mas a maioria desconhece aí está no singular, porque está concordando com a maioria. A maioria, quando eu digo a maioria, não vou dizer desconhecem, vou dizer desconhece o poder dessa ameaça. Veja, uma pesquisa divulgada na última semana mostrou que 9 em cada 10 brasileiros não têm outro problema. Muitas pessoas confundem, colocar tem sem acento, como se fosse para singular e plural. Tem com acento é plural, tem sem acento singular. Uma pesquisa divulgada na última semana mostrou que 9 em cada 10 brasileiros, plural. Portanto, tem que estar com acento, que é o plural do verbo ter na terceira pessoa do plural. Né? Eles têm, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Né? Tem conhecimento dos prejuízos que o sol pode causar à saúde dos olhos. O trabalho realizado pelo IBOP, patrocinado pela empresa Transitions Optical do Brasil, ouviu 2.000 pessoas no país. Aí ouviu, a pessoa pode dizer, mas ouviu, está concordando, 2 pessoas ouviu aí, ele está concordando com quem? Com o trabalho realizado pelo IBOP. Aí, às vezes, quando o sujeito está muito longe, aí a pessoa tende a fazer o plural com o que está mais próximo, né? Com a palavra que está mais próxima. Aí acaba cometendo um desvio de concordância. Aí, às vezes, vai fazer assim. Ouviram 2.000 pessoas no país. Mas quem ouviu foi o trabalho realizado, né, pelo IBOP, patrocinado pela empresa Transitions Optical do Brasil. O trabalho que ouviu, trabalho realizado pelo IBOP, que ouviu, e patrocinado pela empresa Transitions Optical do Brasil, que ouviu 2.000 pessoas. Aí vem, quando perguntado sobre os efeitos nocivos da exposição prolongada ao sol, elas citaram, como elas estão no plural, citaram, não? O risco aumentado para o câncer prolongado ao sol. Elas citaram o risco aumentado para o câncer de pele, a ocorrência de queimaduras e o surgimento de rugas. Os danos à visão nem apareceram na lista. Aí esse aparecer está concordando com os danos. Ok? Vamos à frente. Agora a gente tem aqui uma tirinha que também vai trazer uma questão de concordância. Quando você vai ver e vai ler lá, né, que você vai ver a questão de exatamente uma brincadeirazinha, né? Que o Chico Bento vai... Não é o Chico Bento aí, não. É só uma questão de linguagem, né, rudimentar, que a gente vai usar a linguagem que a gente diz mais interior, que ele vai usar aí o tu, né, que ele não vai conjugar o tu com o verbo conjugado no tu. Quando ele diz assim... oh, que flor linda e graciosa e perfumada. Aí ela vai dizer assim, nossa, Arthur, como tu é romântico. Olha, tu é romântico, né? Aí a outra vai dizer assim,
é a flor que faltava no meu jardim. Aí ela diz, ai, ai, ele diz assim, por acaso tu sabe o nome dela? Aí a pessoa que era com ela, né? Só que ele utilizou aí o tu. Muitas vezes nós, brasileiros, usamos o tu conjugado com o verbo na terceira pessoa, né? Então ele dizia, tu sabes, né? Tu és. Mas a gente diz assim, tu sabe. Às vezes acontece isso, muito. E a gente vai ver agora, acontece que às vezes a gente encontra muito anúncios, por exemplo, aí, aluga-se apartamentos. Aí há um desvio da língua. Por quê? Porque quando a gente está dizendo aluga-se, se apartamentos está no plural, o verbo tem que ir para o plural, porque o verbo vai concordar com o substantivo apartamentos. Por quê? Porque o verbo alugar, quem aluga, aluga alguma coisa, é um verbo transitivo direto. Tá? E transitivo direto, aí você, apartamentos são alugados. Né? Então, aluga-se apartamentos. Esse se aí, não é início de indeterminação do sujeito. Então, aluga-se apartamentos. Tá? E não, seria a forma correta, e não aluga-se apartamentos. A gente vai ver isso na aula de concordância verbal, na próxima aula. Também a gente vai ver ali, vende-se ovos de granja. Seria vendem-se, porque quem vende, vende alguma coisa, verbo transitivo. A gente só vai utilizá-lo no singular quando ele for verbo intransitivo. O que é um verbo transitivo? É aquele verbo que necessita de um complemento regido de preposição. Vende-se ovos de granja. Aí também há um desvio da língua padrão. Então seria vendem-se ovos de granja. Aí aqui vem aluga-se ou alugam-se. O certo seria alugam-se. Aí eu trouxe aqui o verbo também precisa-se ou precisam-se. Se eu coloco operários, como o verbo precisa é um verbo transitivo indireto, ele vai ser precisam-se de operários. Porque o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, aí já seria o plural. E aqui eu trago também outro problema muito recorrente aqui, que a gente utiliza, é o para mim brincar. Olha aí, eu trago um texto aí do Manuel Bandeira, que ele faz uma alusão às mulheres do Rio de Janeiro. Ele diz assim, não há nada mais gostoso do que me, sujeito de verbo no infinitivo, para mim brincar. As cariocas que não sabem gramática falam assim. Todos os brasileiros deviam de querer falar como as cariocas que não sabem gramática. As palavras mais feias da língua portuguesa são quiçá, alhures e a miúde. Olha só, ele faz uma crítica à fala da carioca, não é? Aí, não, olha o tempo. E até hoje a gente sabe que muitas pessoas ainda falam assim, para mim. Se eu uso a preposição para, eu não posso usar o pronome oblíquo mim. Eu tenho que utilizar o pronome pessoal. Eu, para eu brincar. Porque o mim não pode ser sujeito. Ele só pode ser objeto. O que é um objeto? É um objeto direto, objeto indireto. O complemento de um verbo. O quê? Então, a gente vai ver isso mais especificamente na aula de concordância verbal. E nesta aula estudamos concordância verbal em texto, alguns casozinhos. Algumas minhas referências aí, onde pesquisei. Até o próximo encontro, bons estudos e tchau, se cuidem!